Na verdade, eu me sinto pequeno e também grande ao mesmo tempo. Pequeno porque sou mais indigno de vocês, grande porque também estou no vosso meio. Aleluia! Então é uma alegria estar no meio do povo de Deus, no meio dos filhos de Deus. Aqui, os que passaram aqui são os gigantes, agora está aqui uma formiguinha, mas que o Senhor possa nos ajudar. Amém? Aleluia! Estamos a falar da vida eterna. A vida de Simon Branham. Por que falamos de Simon Branham? Porque na verdade ele é o profeta que traz a palavra. E todos a química. Querem falar da biologia? Lembra-se do pai da biologia. Hoje, no tempo que nós estamos, a referência não é teólogo. A referência é o servo de Deus. E esse servo é o profeta. E o profeta é o intérprete divino da palavra de Deus. Quer dizer, ele é a pessoa ideal para lhe ouvir. Ele é a pessoa ideal para lhe confiar. Ele é que tem que nos dizer o que realmente é a vida. Aleluia! Então aqui nós lemos primeiramente, para se ter vida, tem que ter a fonte da vida. O princípio da vida. Amém? A ciência vai indo, buscando lá no passado, há bilhões e bilhões de anos, como dizem, como é que existiu a vida. Mas segundo a coisa natural, a vida vem de Deus, naturalmente falando. Tanto a botânica como o animal, toda a vida vem de Deus. Mas resumindo o significado da vida, a vida é uma existência. Aleluia! Quer dizer, o que não existe não tem vida. Tudo que existe é vida. E para se existir precisa ser fecundado. Aleluia! Para se ter vida eterna, é necessário ter alguém que tem vida eterna para dar a vida eterna. Sem essa coisa não existe vida eterna. Aleluia! Nós não seríamos o que somos se não existisse um Deus que nos trouxe no corpo físico. Aleluia! E além do mais, irmão, para nós hoje nos assentarmos aqui, houve uma mãe e um pai. E a vida veio do pai, que foi concebida no ventre da nossa mãe. E hoje nós existimos pela fecundação. E assim também é a vida espiritual. Aleluia! Irmão, você tem que se lembrar que nós aqui lemos que os filhos de Deus não são aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que nascem do Espírito. E esses filhos de Deus só são filhos quando são gerados por Deus. Não se ocupa o pai. Eu não sou filho do bom pai porque eu escolhi para ser meu pai. Aleluia! Eu não sou filho de alguém porque gostei dele e eu lhe escolhi para ser seu filho. Eu sou filho de alguém porque vim dele. Quer dizer, a minha existência dependeu da existência dele. Eu fui fecundado por ele. Aleluia! Amém! Os nossos pais me geraram para essa vida. Quer dizer, para nós existir nesse mundo, teve que haver uma concepção, uma gravidez. Alguém não nasceu, mas o nascimento natural nos introduz a este mundo. E Jesus, quando vem e encontra o pecador, ele começa a dizer: necessário vos é nascer de novo. Já nascemos o primeiro nascimento. O primeiro nascimento só presta aqui nessa terra. Quem tem vontade de ir para o outro lado tem que passar no mesmo processo que passou para existir nesse mundo. Para vir nesse mundo alguém te gerou, e para ir lá na eternidade tem que ser gerado. Quer dizer, se não te nascerem para o reino de Deus, você não fará parte do reino de Deus. Por isso Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Então, vida é a existência. E a vida é o próprio Deus. Nisso falamos a vida eterna. A vida eterna é o próprio Deus. Quer dizer, sem Deus nós não existimos. Em tudo. Se nós somos o que somos, é por causa daquele que é. Porque teve que ter algo sem princípio para gerar o que tem princípio. Amém? E ele disse a todos quantos receberam
Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando a vida foi manifestada na terra, porque a vida é o próprio Deus, mas sendo ele na forma originária de Elohim, ele não podia ter o contato pessoal com seus filhos. Ele é a vida, a fonte de toda a eternidade. Tudo que é justo, tudo que é perfeito é Deus. Mas ele, para ter uma família, ele teve que se diminuir. Porque se Deus não se diminuísse, ele não tinha como gerar. E a primeira forma é o Logos, a palavra. Aleluia! Esse Logos é a palavra, não é outra coisa. É o verbo é a palavra, não é outra coisa. Mas por que Deus teve que ser a palavra para gerar os seus filhos? Porque, irmão, para nós nascer, teve que ter a semente do papá. E essa semente é o esperma. Aleluia! Então Deus, a sua palavra, é a semente original. É a semente que traz a existência eterna. Quer dizer, sem essa palavra não vai existir eternamente. É por isso que ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Quer dizer, ele recebe a semente e ele é fecundado. É o reino de Deus. Isso é que é vida. Aleluia. Quer dizer, não é o fato de nós sermos seres humanos que nós somos filhos de Deus. Não, irmão. Há um segredo. Porque na raça humana introduziu-se a semente errada. Então Deus sabe quem são os seus filhos. Aqueles que recebem a palavra. É por isso, meu irmão, se tu ainda não te arrependeste, esta é a oportunidade de ouvir a palavra e receber essa palavra para teres a vida eterna. Aleluia. Não são aqueles que nasceram do papá. Papá queria ter filho, mamãe queria ter filho. Esses não são os filhos de Deus, irmão. Porque aquele desejo do papá fecundou um homem pecador. Trouxe a existência a um homem pecador. Para o homem sofrer nesse mundo. Para o homem ter turbulência e tudo aqui nesse mundo. Tribulações e tudo mais. Mas há um pai. Há um pai. Para ser filho de Deus, tens que nascer de Deus. Aleluia. Para sermos seres humanos, um humano nos gerou. Para ser porco, teve que ter uma vida de porco para gerar outro porco, porque é a lei da reprodução. Deus não é repetitivo. E hoje também, irmão, para você saber que tens a vida de Deus, vê o teu comportamento. Porque as vidas na terra são diversificadas. Tem a vida do peixe, tem a vida do boi, tem a vida do cabrito e tem a vida do porco. E cada vida produz os seus frutos. Aleluia. Quem saber se ainda não é filho de Deus, vê o teu comportamento. Aleluia. Porque o que te faz viver é a vida que está em ti. Nós éramos pecadores, não conseguimos parar de fumar, parar de beber e muitas coisas por aí, se prostituir. Mas quando a vida vem, ela aniquila aquela morte e você se torna um homem segundo a imagem de Deus. Como falou o pastor Justino, ele disse: para ter vida eterna você precisa do Deus eterno. E quando você recebe essa vida eterna, significa que você tem a parte de Deus. Nós temos a vida humana, temos a parte de nossos pais. Nós nos parecemos com o papá. Há quem fala como a mãe dela. Há quem grita, age como seu pai. Porque aquilo que estava dentro do seu pai foi revelado. Aleluia. Vou correr com o tempo. Em São João 5 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As palavras hoje de Jesus é a palavra prometida que se cumpre. Não era ouvir mais Moisés naquele tempo. Moisés tinha a palavra de Deus, mas quando vem a introdução de Jesus, a função de Moisés, as palavras de Moisés não tinham mais poder. Agora quem ouve as minhas palavras? Moisés, mas não Jesus, as minhas palavras. Porque ele era um profeta do dia. Hoje também é a mesmíssima coisa. Quando Deus envia um profeta, aquilo é a palavra de Deus que se fez carne.
E essa palavra, quando você ouve, te dá vida. Se o irmão está a duvidar, compara a vida dos pentecostais, dos católicos, dos adventistas. Por que não mudam? Por que não são transformados? Porque eles não receberam a vida encarnada. Irmão, a Bíblia é a palavra escrita, mas não te dá vida. Para ter vida, tem que se fazer pessoa. Aleluia. E quando ela se encarna, quer dizer, você agora não anda mais segundo o pensamento humano, mas você anda segundo o entendimento da palavra de Deus. A revelação. Olha só, aqueles que receberam a revelação, que compreenderam a manifestação da vida, como é que eles testificaram dela? São João, 1 de João 1, diz assim: o que era desde o princípio, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E ele disse: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Para você tocar em algo tem que ser material. Nós não podemos tocar em algo abstrato. Nós não podemos tocar em algo imaginário. Deus está no céu, não dá para lhe tocar. Eles disseram, tocaram na palavra da vida. Eles viram, vê-se algo material, vê-se algo natural, algo que se apresenta da maneira que você pode ver. Então, para ter vida é conhecer Deus. Para conhecer Deus, Deus tem que sair da dimensão dele, porque nós como mortais não temos como subir lá. Então Deus tem que se manifestar para gerar o seu povo. Aleluia. E ele, João captou, João viu. Aleluia. Ele disse, o que vimos e olhamos e apalpamos, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Eles tocaram, não era a Bíblia, irmão. Eles estavam a falar de Jesus. E Jesus era o cumprimento da profecia. Eles, quando tocaram a palavra da vida, não eram os pergaminhos. Não eram os pergaminhos, irmão. Praise God. Aleluia. Hoje, para nós saber a vida manifestada, não é a Bíblia. A Bíblia é a letra da promessa, mas a promessa tem que se cumprir. E quando a promessa se cumpre, gera vida. Aleluia. 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 E outro segredo, irmão, a vida final só vem do homem. O homem é o produtor da vida. Quer dizer, sem o homem não há vida. A igreja é mulher, católica é mulher, pentecostal é mulher. Não tem filho de Deus, porque não tem macho. E o macho é representado quando o profeta vem, é Deus macho que fecunda a sua igreja. E os filhos de Deus começam a jubilar. Aqui é uma maternidade onde se gera os filhos de Deus. Isso é vida eterna. Aleluia. Aleluia. Não é segredo. Você vai lá, não encontra alguém que tem aquela aparência cristã. Por quê? A aparência cristã é ser como Jesus. E Jesus não está lá, porque na sétima era ele é expulso. Aonde ele fica? No povo que o acolheu. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que nasceram da palavra. Quando estamos a ouvir a mensagem de William Branham, estamos a nascer no Espírito. Nós estamos a ser fecundados para a vida. Para viver nesse mundo, não. Para viver em outro mundo. Aleluia. E aquele mundo como é infinito, é por isso que nós devemos ter uma vida também sem fim. Esse é o segredo. Necessário dizer nascer de novo para viver numa vida que não termina. E como você termina, a solução, você não tem solução.
Não tens. Solução. Esta homem não muda. Como não muda, nasça novamente. Aleluia. Esse pau está torto. Não dá para endireitar. Vamos reciclar. Quando reciclamos, sai uma nova imagem, sem ruga, sem mancha, sem nenhuma corrupção. O novo nascimento te dá as qualidades divinas, te torna como Deus. A vida é manifestada pelo teu comportamento. Quer saber se tu és filho de Deus? Vê da forma que você age, da forma que você anda, da forma que você vive, da forma que você... Porque filho de peixe anda nada como